a capitã cloroquina estava tratando o medicamento como um antiviral. E ela foi questionada se era isso mesmo, pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB. E aí ela respondeu, dizendo que era, citando supostos estudos, não, tá, estudos que dizem e tal, e depois ela recebeu uma aula de medicina, de ciência, a respeito de medicamentos, inclusive de epidemias, por parte do senador Otto Alencar. E vale a pena assistir. Ele reforça mais uma vez aquilo que a população brasileira precisa saber no final dessa declaração. Eu chamo a atenção na volta, pode soltar. Hidroxicloroquina e a cloroquina. E a senhora afirmou aí várias vezes que ele é um antiviral. A senhora confirma isso, pelo que eu entendi? Que essas medicações têm ação antiviral, sim. Inclusive, nós temos publicações científicas atestando isso desde 2005, senador Tasso. A cloroquina, a hidroxicloroquina, é um antiparasitário. É uma droga antiga usada para combater a malária, causada pelo Plasmodium, que é um parasita. Não existe nenhuma medicação que possa, como é proposto nesse teste COVID, que possa evitar a contaminação pelo vírus. Eu pergunto à senhora, doutora Mayra, tem alguma medicação para evitar que uma criança contraia o sarampo? Só a vacina, né? Só a vacina. Paralisia infantil? Só a vacina. Varíola? Só a vacina. H1N1? Só a vacina. Como é que inventaram agora que hidroxicloroquina pode evitar que uma pessoa se contamine do coronavírus? É um absurdo dizer que é antiviral. Não tem nenhum estudo para comprovar, no seu estudo que deve ter sido feito sem os protocolos normais do estudo. O Covid-19, que é uma doença grave em só 5% da população. O que é que se fez? Dá hidroxicloroquina a todos os pacientes, porque a maioria fica bom, nós vamos levantar a bandeira que a hidroxicloroquina cura o doente. Isso não é sério, não é honesto, não é direito. A medicina, vossa senhoria sabe, exige integralidade, verdade, consciência, pesquisa para se aplicar uma droga. Corrija isso. A hidroxicloroquina é antiparasitário, antiprotozoário. Não tem estudo nenhum, a não ser estudo que não tem comprovação em pré-clínico e clínico, para dizer uma bobagem dessa. Pois é, tá aí o senador Otto Alencar, que é médico, dando uma aula. Aliás, o uso off-label, né, fora da bula, quer dizer, o medicamento é para malária, mas agora se está tentando usar esse medicamento para alguma outra coisa, como foi o caso no começo da hidroxicloroquina para a Covid-19, ele só dura enquanto não existirem as evidências sólidas. A partir do momento que as evidências estão estabelecidas por estudos do primeiro time internacional, pelas instituições, pelos países do mundo civilizado, se descarta, como aconteceu em todos os países, a ponto de o parlamento francês dar risada do Brasil por ter adotado a cloroquina como política pública contra a Covid-19, para controlar a pandemia. E ainda defender isso, como a gente está vendo nas sessões da CPI e nos discursos do presidente. A parte final da declaração do Otto Alencar é uma parte que a gente vai precisar repetir muito contra toda essa desinformação da claque bolsonarista. É o que ele falou também no embate com o senador Heinz, governista, bolsonarista, que é o quê? 5% das pessoas vão ter caso grave, morrer, como aconteceu com 450 mil brasileiros, e a maioria, então, vai se recuperar. Então vamos dizer que é a hidroxicloroquina que recupera. E que quem não está deixando usar a hidroxicloroquina é que quer o mal da população, porque nós estávamos aqui com esse medicamento e poderíamos ter uma vida normal, em vez de ter todas essas restrições e atrapalhar o retorno da economia. Então são essas pessoas que estão fazendo mal para o Brasil, para as pessoas terem desemprego, passarem fome, etc. Esse é o discurso de desonestidade intelectual do bolsonarismo. É o discurso que está ali devidamente retratado pelo senador Otto Alencar, que é médico. Como ele disse para o Heinz outro dia, eu mostrei aqui no programa, ele falou, é melhor beber água porque não tem efeito colateral, não tem reação adversa. Em condições normais, evidentemente. Aí eles dizem não, que é cloroquina.
foi curado por causa da cloroquina. Quantas vezes o Bolsonaro falou, eu tomei a cloroquina e me curei. Aí vai outros da família, outros do governo que dizem que foi por causa disso. O sujeito tomou água também, tomou suco de laranja, comeu alguma coisa. Foi isso que curou? Não, é isso que o estudo científico, que é feito com toda uma metodologia, mostra. Para quem estava ouvindo essa parte da sessão agora no rádio, essa que a gente colocou, a Capitã Cloroquina, quando ela foi questionada a respeito de outras doenças e respondeu, na primeira questão, o senador Otto Alencar, só a vacina, e ele foi citando outros casos, H1N1, varíola, etc., quem não viu, ela estava balançando a cabeça de cima para baixo, tendo que concordar, sendo impelida a concordar com ele, que não tem o medicamento antiviral para prevenir as pessoas contra essas doenças, que só a vacina pode ter uma eficácia para salvar as pessoas de serem contaminadas, na verdade, quer dizer, para prevenir, no sentido estrito. E ela fica lá balançando a cabeça de cima para baixo, só a vacina, só a vacina, só a vacina, só a vacina. Mas aí, a respeito da Covid-19, não. Vem com essa de que a cloroquina, que é para malária, ela é um antiviral de Covid. Não, há estudos a respeito disso e tal, não sei o quê. E é isso que está sendo devidamente refutado. Eu também passei batido aqui sobre o caso do Tratkov, esse caso que a gente já comentou aqui tantas vezes. A Débora fez o teste lá no aplicativo, o Fábio também, fizeram reportagem a respeito disso, qualquer um podia entrar lá. O negócio dava um diagnóstico, recomendava medicamentos como a hidroxicloroquina da maneira mais irresponsável, inconsequente, fortalecendo, de certa forma, uma automedicação baseada numa resposta automática de um aplicativo, que recomendava, inclusive, para crianças, para gestantes. E aí, há aqueles questionamentos, quem mandou, quem botou e tal, e aí eles saem pela tangente, não, foi o técnico, o técnico. Agora o sujeito que faz a programação de um aplicativo vai ser o culpado por um aplicativo que foi pedido por uma autoridade que está ocupando um cargo, evidentemente, que lhe dá autoridade para fazer esse tipo de pedido. O que está se avaliando é a natureza desse pedido, que é perversa. Você gerar um diagnóstico e uma recomendação de um medicamento ineficaz para a pessoa se sentir protegida e se expor na rua a um vírus que está se espalhando pelo país. É o fim da picada. E houve reportagem na TV oficial do governo, que era chamada de TV Lula durante o governo do PT, que o Bolsonaro prometeu privatizar ou extinguir, e não privatizou, não extinguiu, e usa para fazer propaganda dele e de políticas públicas perversas, como essa. Então a reportagem mostrou que o aplicativo foi lançado, sim, já estava sendo testado no Amazonas, e eles agora ficam com essa sonsice toda. Não, veja bem, não é isso, foi tirado... Houve um hacker. E aí surgiu informação de que a declaração sobre o hacker, por parte do general Eduardo Pazuello, também falava de um dia errado, não pode ter havido o hacker, porque já estava funcionando antes do documento oficial sobre uma hipótese de um hacker. É tudo mentira que eles vão usando alguns elementos para tentar acobertar a própria sujeira, inconsequência e, eventualmente, perversidade. Ela ainda vai precisar enfrentar muita investigação e apuração sobre o que ocorreu em Manaus, que foi gravíssimo. E agora surgiu também documento da White Martins, mostrando que estava cobrando ali esforços adicionais, inclusive, a respeito de Manaus, alertando para a falta de oxigênio. A Secretaria Estadual de Saúde, que entrou em contato com o governo federal, e não houve a remessa lá do oxigênio para salvar a vida daquelas pessoas que acabaram morrendo. É gravíssimo. E eles fingem que nada aconteceu, veja bem, não é assim. Contam uma história toda rocambolesca que é para tentar vencer os senadores pelo cansaço. E é isso que os senadores não podem permitir.